Como nunca mais comprar um CDB de uma instituição financeira que vai à falência? Bom, a gente viu recentemente o episódio da BRK Financeira e da Portocred, duas instituições conhecidas por emitir vários CDBs para investidores pessoas físicas. E agora, você está se perguntando, Gui, como é que eu escapo disso? É isso que eu vou explicar nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir que você curta este conteúdo, comente, compartilhe com alguém que você conheça ou que tá aí, caiu nessa enrascada, né, de comprar um CDB da BRK, da Portocred. Você ensina essa pessoa a evitar ao máximo esse tipo de investimento. Com algumas dicas simples, eu vou mostrar para você como você consegue evitar comprar ativos dessas instituições financeiras que não estão saudáveis financeiramente. Bom, o primeiro passo é o seguinte: tem um site muito bacana que você consegue encontrar alguns indicadores financeiros muito importantes de bancos e instituições, tá? Então pode ser corretora, pode ser banco, pode ser financeira, certo? O nome do site é Banco Data. E eu vou mostrar para você como você evitaria comprar um CDB ou da BRK ou da Portocred se tivesse entrado nesse site e tivesse analisado dois indicadores que eu vou mostrar para você agora. Primeiro passo, tô aqui no Google e eu vou entrar aqui no site Banco Data. Então se eu escrever Banco Data aqui, ele já vai aparecer. O primeiro link que vai aparecer é aqui, ó, bancodata.com.br. Aparece escrito balanço, rating, informação para o investidor ou investidora. Dá uma olhada, quando eu entro no site aqui aparece, ó, pesquise balanços de mais de 2.700 instituições brasileiras, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é te explicar a importância de dois indicadores. Que indicadores são esses para quando a gente está falando de instituição financeira? O mais importante de todos é o índice de Basileia, tá certo? Então, poxa, índice de Basileia ou IB é o mais importante de todos. Você consegue entender ele como IB. O que é que significa esse índice de Basileia? Ele é determinado por um percentual. Então, vamos supor aqui que o índice de uma instituição financeira, índice de Basileia, seja de 20%. O que é que isso significa? Bom, então a gente vai aqui, ó, fingir que isso daqui é uma instituição financeira, tá certo? Qual que é a função principal de uma instituição financeira? A instituição financeira, ela faz o seguinte: essas pessoas, empresas que tem um saldo positivo nas suas contas, ou seja, elas ganham, tem uma receita maior do que as suas despesas, elas têm ali um saldo positivo nas suas contas. O que elas fazem? Elas emprestam o dinheiro para o banco. Em troca, o banco vai fazer o quê? Vai pagar uma taxa de remuneração para esses investidores e investidoras. O que o banco faz? Ele pega essa grana aqui que ele recebeu e empresta para pessoas ou empresas que não têm o saldo positivo mês a mês aqui desse dinheiro, ou que precisam de um determinado volume de recursos para fazer alguma aquisição, algum tipo de investimento, né? No caso de uma pessoa, para comprar um apartamento, uma casa, um veículo, um automóvel, uma moto, qualquer coisa. No caso de uma empresa, para fazer um investimento, comprar uma fábrica, construir uma fábrica, uma nova planta, né? Um prédio, enfim. Só que aqui, quem vai pagar os juros para a instituição financeira é a pessoa ou a empresa. A diferença é que o banco cobra um percentual muito maior aqui do que ele paga para os investidores e investidoras, tá? Então, é assim que funciona basicamente uma instituição financeira. O índice de Basileia, ele mostra o seguinte, né? No nosso exemplo, a gente falou de um índice de Basileia de 20%. Ele mostra qual que é o percentual do dinheiro que o banco está emprestando para outras pessoas e empresas, que é do patrimônio do banco. Por exemplo, a gente falou aqui de um exemplo de um índice de Basileia de 20%, perfeito? O que isso significa? Isso significa que a cada R$100 que esse banco aqui, ele empresta para as pessoas ou para as empresas, R$20 é do patrimônio do próprio banco e os outros R$80 que ele empresta é um dinheiro que ele pegou emprestado aqui, ó, com outras pessoas. Então, o índice de Basileia, ele mostra qual que é o percentual do dinheiro que o banco está emprestando que é de patrimônio do próprio banco. Então a gente fala que ele mostra a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros, ou seja, que ele foi e captou no mercado de crédito essa grana, tá bom? E o que tem isso tudo, Gui? O que importa esse índice de Basileia? Bom, o Banco Central, ele tem um indicador mínimo de índice de Basileia que ele considera saudável para as instituições financeiras. E elas têm que cumprir aquele índice de Basileia mínimo. Que índice é esse? Ele está aí perto de 11%, tá bom? Ou seja, o Banco Central fala, olha, uma relação mínima que você precisa ter no índice de Basileia, ou seja, a relação entre o seu capital próprio e o capital de terceiros, é de 11%. A cada R$100 que você vai emprestar ao banco,
instituição financeira, ou seja lá quem for, R$11 precisa ser de patrimônio próprio, que eu vou colocar aqui PP. Os outros R$89 podem ser recursos captados, que eu vou colocar aqui RC. Não tem nada nomenclatura, eu só coloquei para facilitar aqui a minha escrita. Ou seja, essa aqui é a requisição mínima do Banco Central. A cada R$100 que um banco concede de crédito, no mínimo R$11 tem que ser de patrimônio capital próprio e R$89 no máximo pode ser de capital de terceiros. Beleza? Esse é o índice de Basileia. Um outro indicador importante quando a gente fala de instituições financeiras é o índice de imobilização. Bom, vou colocar aqui índice IMOB para facilitar o nosso processo. Ou vou colocar aqui II, perfeito? O que é esse índice de imobilização? Ele mostra qual que é o percentual do patrimônio do banco, do patrimônio, né, do capital próprio, que está alocado em ativos e bens imóveis. O que é isso? Que não conseguem ser transformados em dinheiro rápido, ou seja, que não possuem liquidez imediata, que não conseguem transformar em dinheiro rapidamente. Vou dar um exemplo aqui, vamos pensar em um índice de imobilização de 25%. O que isso significa? Significa que a cada R$100 de patrimônio do banco, R$25, né, estão alocados em bens ou imóveis ou qualquer outra coisa que não é possível transformar em dinheiro rapidamente. E por que esse monitoramento importa? Importa porque é necessário a gente verificar qual que é a agilidade do banco, né, em transformar seus ativos em dinheiro para arcar com suas despesas que vão acontecendo mês a mês. Um índice de imobilização muito alto pode indicar uma dificuldade financeira do banco, da instituição financeira de arcar com as suas despesas e obrigações nos próximos meses ou trimestres. Pensa só um banco que tem um índice de imobilização de 70%. Olha só, a cada R$100 de patrimônio do banco, 70 estão em bens e ativos que não conseguem ser transformados em dinheiro rapidamente. Apenas R$30 o banco vai conseguir transformar em grana rapidamente para arcar com suas despesas, seus custos e tudo ao longo dos dias, meses e trimestres à frente. Agora você deve estar se perguntando, ô Gui, poxa, beleza, então é importante eu analisar o índice de Basileia e o índice de mobilização? Sim, mas primeiro, o mais importante é o índice de Basileia. E por que eu disse que se você consultasse o Banco Data, você não compraria um CDB da BRK ou da Portocred, ambas instituições que no mês passado sofreram interferência do Banco Central, ou seja, decretado falência. Dá uma olhadinha aqui. Então a gente está aqui na página inicial do Banco Data. A primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar a situação financeira da BRK. Então eu vou digitar aqui na aba pesquisar, BRK, já vai aparecer aqui, ó, BRK Financeira, instituição, né, financeira independente em São Paulo. Vou clicar aqui na BRK Financeira e vai aparecer alguns indicadores importantes. Dá uma olhada aqui, né? A gente consegue ver logo de cara, por esses dois reloginhos, o índice de Basileia e o índice de imobilização. O que é interessante também é que ele já coloca umas corzinhas aqui para mostrar quais são os níveis saudáveis e os níveis preocupantes. Então, logo de cara, você já olha aqui, ó, índice de Basileia do BRK, 0,6%. Isso foi divulgado, né, em setembro de 2022. No ano passado, o índice de Basileia foi 0,6% do BRK. O que isso significa? Que a cada R$100 que o BRK emprestava, R$99,40 eram patrimônio, recursos de terceiro. Ou seja, dinheiro que ela estava captando com pessoas físicas através da emissão de CDBs. Apenas 60 centavos era de patrimônio do próprio banco. E aí eu te pergunto, né? Quando um banco ele está trabalhando com esse nível de capital próprio, emprestando esse nível de capital próprio, já é algo muito preocupante. Lembra que o índice de Basileia mínimo requerido pelo Banco Central está lá perto de 11%? Ou seja, é muito abaixo do que o Banco Central pede, tá? Mas aí você fala, pô, Gui, mas ainda tem 0,6% dessa grana? É capital próprio do banco. Será que isso não ajuda? Aí a gente passa para o índice de imobilização, que também está lá no reloginho. Olha o índice de imobilização da BRK, se a gente for analisar aqui, é 71,6%. O último. O que isso indica? Que desses 60 centavos aqui, aproximadamente 43 centavos, eles estavam, né, em ativos que você não conseguiria transformar em dinheiro rápido. Então, se a gente for analisar pelo índice de Basileia, a gente já não compraria um CDB. Uma instituição financeira não pode trabalhar com o índice de Basileia abaixo do requerido pelo Banco Central. Então, isso já
era extremamente agravante e já indicava que você não deveria comprar um CDB da BRK, perfeito? O indicador mais importante que um banco, uma instituição financeira vai se preocupar é com o índice de Basileia. Se não conseguiu controlar, ajustar o índice de Basileia, a instituição financeira já está em maus lençóis. E aí você analisa junto o índice de mobilização, você verificaria que a situação financeira da BRK era extremamente delicada. Você não investiria em um CDB dessa instituição. Mas aí você vai falar, poxa, Gui, mas só em setembro de 2022 eu investi no CDB da BRK antes. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. Se a gente for descendo no Banco Data, a gente vai conseguir enxergar o índice de Basileia de trimestres e trimestres atrás, anos e anos atrás. E dá uma olhada, desde dezembro de 2020, o índice de Basileia da BRK já vinha abaixo do requerido pelo Banco Central em vários momentos. Ou seja, nos últimos 3 anos, se você consultou o site do Banco Data antes de comprar um CDB do BRK, você não iria comprar se você analisasse índice de Basileia e índice de mobilização. Ponto final. Você fala, Gui, mas falar isso agora, né, depois que deu todo o problema, é fácil. Só que olha só, tô te mostrando uma etapa para que você não faça mais isso, tá? Se você analisasse o BRK da mesma maneira que a gente tá fazendo aqui, você não investiria nesses CDBs. Então e o Portocred? Vamos buscar? Vamos buscar também o Portocred para verificar se é a mesma coisa. Então, ó, a gente vai aqui em busca de balanços, né, ou volta lá para a página inicial e vou colocar aqui Portocred, tá certo? Portocred. Dá uma olhadinha, ó, Portocred tá aqui, né, de Rio Grande do Sul. Cliquei. Índice de Basileia, primeira coisa, 4,3. Ou seja, o índice de Basileia, o indicador mais importante, já está abaixo do requerido pelo Banco Central. Então, se essa instituição te oferecesse uma oportunidade de investimento, ou se você tem dinheiro na conta corrente dessa instituição, você teria que retirar o mais rápido possível, pois ela está divulgando resultado com o índice de Basileia abaixo do requerido pelo Banco Central. Olha aqui no reloginho vermelho, no ponteiro ali tá no vermelho, beleza? Se a gente for ver o índice de mobilização, tá até que relativamente ok, tá aqui na parte verde do reloginho, né? Mas o índice de Basileia por si só já mostra que a instituição financeira não está em bons lençóis. Vamos pesquisar um banco saudável para você dar uma olhadinha como é que funciona? Bom, vamos pesquisar aqui então o Banco Daicoval, que é uma instituição financeira, né, que já tem mais de 50 anos no Brasil, é basicamente controlada pela mesma família em todo esse período e tem uma carteira de crédito muito conservadora ao longo de toda a sua história. Apesar disso, vem crescendo, né, constantemente nos últimos anos e décadas, tá bom? Agora dá uma olhada aqui, ó, índice de Basileia 13,3%, índice de mobilização 16,9%. Já são indicadores muito mais saudáveis. Isso, Gui, por si só, já fazem com que uma instituição financeira seja liberada para emprestar todo o meu dinheiro? Não, mas vai fazer com que você escape de várias furadas ao longo do caminho, olhar apenas para esses indicadores, como seria o caso de BRK e Portocred. Só que você vai falar, poxa, Gui, mas o índice de Basileia, não é legal que ele esteja mais perto de 100%? Não necessariamente, porque qual que é o principal objetivo de um banco? Captar recursos a uma taxa mais baixa e emprestar recursos a uma taxa mais alta. Um índice de Basileia de 100% indicaria que o banco está emprestando apenas o seu próprio dinheiro, capital próprio, e que ele está trabalhando de uma maneira ineficiente. Então não adianta ter o índice mais conservador possível, o índice de Basileia em 100%, porque o banco estaria operando de modo muito ineficiente. Em outras palavras, estaria deixando dinheiro na mesa. O mais legal é que você consegue ver histórico de lucro líquido, o histórico dos índices, né, que a gente já colocou aqui, líquido trimestral, patrimônio líquido, de referência, de onde vem a receita do banco, né, se você descer aqui, composição das despesas, ao longo de vários anos e trimestres, consegue ver a qualidade da carteira de crédito da instituição, você consegue ver muita coisa aqui. Mas enfim, eu queria mostrar como você escapa das principais furadas ao comprar CDB. Se você quer que a gente utilize mais o Banco Data para mostrar aí como analisar melhor as instituições financeiras, deixa o seu comentário aqui. Eu espero que esse conteúdo seja útil para você e para quem você conhece. Até a próxima.